Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa carinha de quem diz assim: Espírito Santo, se o Senhor não subir comigo, eu estou perdido. Eu necessito da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Certa vez, um preletor novo, assim como eu, nem que seja de espírito, ele virou para o mentor dele e falou: pastor, não sei o que acontece todas as vezes que eu assomo o púlpito. Eu fico muito nervoso, dá um frio na barriga. Por que acontece isso? Ele falou: isso chama-se dependência. No dia que você se achar plenamente confiante, a ponto de não sentir frio na barriga e entender que você depende de Deus, o seu ministério acabou. Então eu tenho a convicção de que pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, uma vez mais Ele vai falar ao nosso coração nessa noite, amém? Sou grato a Deus pela vida do nosso bispo Rogério Rocha, que está lá dando glória, deixando Deus usá-lo lá no Brasil, todos os dias pregando, viu lá, 9, 10, 11, 12, 13, no dia 14 ele vai lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parada de Lucas, a igreja que eu fiz parte, e vai dar um glória lá, deixar Deus usar ele lá na minha antiga sede, na minha sede, ó. Minha sede é aqui, Ato Falho. Obrigado, pastor Ana Bela. Abra sua Bíblia, meu irmão, aí no livro de Lucas, capítulo 15, verso de número 11, é um texto muito conhecido. Muitas pessoas ou muitas Bíblias estão com o título A Parábola do Filho Pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, nós leremos até o versículo de número 18, parte A. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu o bem pelos dois filhos. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que tinha, o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Verso 15 vai dizer: então ele foi e se agregou a um cidadão da cidade, e este o mandou para o seu campo guardar porcos. Verso 16 vai dizer ali: desejava ele fartear-se com as alfarrobas, dos porcos que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. Verso 17 vai dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome. Verso 18, parte A, e o último diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Deus, nós te glorificamos, te adoramos e te bendizemos pela leitura da tua palavra. Uma vez mais nós te pedimos, Senhor, fala, porque nós viemos aqui ouvir a sua voz. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos fomos selecionados a dedos por ti para ouvir essa palavra, porque a sua palavra é vida, a sua palavra é escudo, a sua palavra é pão, a sua palavra é o alimento que nós precisamos na noite desse dia. Oramos-te com gratidão, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa história ela é extremamente conhecida, e o título de muitas Bíblias vai dizer que é a história do filho pródigo. Mas quando nós começamos no verso de número 11, fazer a leitura do texto, ele vai dizer assim: continuou. Quando nós nos deparamos com esse início de frase, continuou, ele nos remete a alguém que estava dizendo alguma coisa. E na verdade, quando fala de continuou, está falando de Jesus. Porque na verdade, essa parábola do filho pródigo, ela faz parte de um conjunto de outras 2 parábolas que a antecederam, a saber, a parábola da dracma perdida e também a parábola da ovelha perdida. Verso de número 1 e verso de número 2 vai dizer assim: aproximando-se de Jesus
todos os publicanos e pecadores para o ouvi-lo. Verso 2 diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Na verdade, o verso de número 11, ele está remetendo a algo que Jesus estava fazendo desde o verso de número 2, porque Jesus, ele estava sentado com um grupo de pecadores. Jesus, ele poderia estar nos palácios, Jesus, ele poderia estar com os homens influentes da época, mas sabe quem Jesus escolheu para se assentar? Olhe para o lado e diga: com você. Aí você vai dizer assim: a não ser que você não seja pecador. Então Jesus, ele estava sentado com aqueles que para ele era muito caro, os pecadores, os renegados, os adúlteros, os idólatras, os beberrões, os usuários de droga, os que achavam que não valiam nada, os que estavam perdidos e desamparados. E Jesus estava ali, conversando com aquelas pessoas, porque Jesus, ele não estava preocupado de falar com o fariseu. E o interessante é que os fariseus, ao observarem que Jesus estava conversando com pecadores, eles falam assim: como ele faz tal coisa? Na concepção deles, aquelas pessoas não eram dignas e eles eram. Aquelas pessoas não mereciam, os pecadores não mereciam a presença de Jesus e eles mereciam na concepção deles. Então Jesus, ele fala com eles assim: ô, seus fariseus, vocês que estão com seus pecados encobertos, estão apontando o dedo para as outras pessoas, sente-se aqui. E Jesus começa a contar algumas histórias, e aí ele vai falar da ovelha perdida, porque na verdade, essa parábola ela está apontando para o Pai. O Pai de amor, o Pai que se preocupa, o Pai que volta uma vez mais e vai ao encontro do seu filho que se perdeu. Então Jesus os chama e fala assim: observe bem, certa vez, um homem tinha 100 ovelhas, e ele começa a dizer, de repente, ele perde uma, porque Jesus está querendo falar da importância da ovelha, da importância da pessoa que está perdida. E na decorrência de tudo isso, nós chegamos ao verso de número 11, onde vai dizer que certo homem, ele vira para o seu pai, e ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Para nós que conhecemos um pouquinho, eu sei que todos conhecem, acerca de herança. Herança é algo que você herda depois que seu pai ou sua mãe morre. Então, com esse gesto do pródigo, ele está implicitamente dizendo: pai, eu não o considero mais. Para mim o Senhor já não existe. Eu quero o que é meu. Eu não quero mais partilhar da sua presença. Eu quero partilhar dos seus benefícios. Ele renegou o pai. E é bem verdade que muitas das vezes, na história de nossas vidas, quanto mais as pessoas, quando são velhas de igreja, igual a mim, com quase 30 anos de igreja, eles acham que sabem tudo, que conhecem tudo de igreja. É um perigo. Porque a gente chega na igreja, eu estou legislando em causa própria, porque eu tenho 30 anos de igreja, e muitas das vezes a gente cansado, chega na igreja e já fala: essa igreja já não me cabe mais, porque tem problema aqui, tem problema ali, tem problema acolá. Mas só que na verdade o pródigo, ele não tem a capacidade de compreender que o problema está nele. Ele deixou de enxergar a beleza que é viver na presença do Pai. Na concepção dele, o Pai já não lhe basta. E se nós pararmos para analisar de forma breve, é o mesmo diálogo que teve no Éden. Deus tinha preparado tudo para o homem. Estava tudo certo, o homem não tinha falta de nada. Mas só que ele caiu em conversas erradas e ele falou: o jardim não é suficiente, eu quero conhecer o que o mundo está a me oferecer. E o pródigo pega aquilo que nem era dele, ele ainda não tinha direito de nada. O pai estava vivo. Ele renega a paternidade do pai. Estou pregando por analogia. E muitos de nós, muitas das vezes, estamos quebrando a cara, porque nós estamos dizendo: eu não preciso mais do pai. Eu não preciso viver na presença do pai. Eu quero viver uma experiência que o meu pai não é capaz de me dar. E ele pega parte da sua herança e ele sai para longe da presença do
Fale para alguém que está do seu lado. Não há sucesso longe da presença do Pai. Ele tinha tudo, ele tinha riquezas. Ele foi para o mundão. E ele falou, agora eu vou curtir a vida numa boa. Eu sou jovem. Ser crente é coisa de velho. Ser crente é ultrapassado. A igreja é metódica. Eu lembro que há muitos anos, na Assembleia de Deus, que eu sou oriundo de lá e tenho muito orgulho disso, a gente dizia assim, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Porque o povo está arredondando a palavra, e quando você vai arredondando a palavra, ela vai te levar ao inferno. Porque não há arredondamento de palavra, a palavra ela é reta. Não tem curva. Não adianta tentar colocar um salzinho para enganar. A palavra é céu, inferno, vida, morte, Deus ou diabo. Longe ou perto da presença de Deus. Mas o filho pródigo, ele falou, não, já está entediante aqui. Tem muita briga na presença do Pai. Ele passou a olhar para as coisas menos importantes. Porque é verdade, meu irmão, que quando nós estamos juntos da eclésia, nós temos dificuldades. Nós costumamos dizer que a igreja ela é de Deus, mas ela é administrada por homens, cheios da presença de Deus, mas que por um descuido podem agir de forma que não estão em conformidade com a palavra. E muitas das vezes nós também falamos que a igreja ela é comparada com a Arca de Noé. Dentro da Arca de Noé tem tudo quanto é tipo de temperamento. Estou pregando por analogia. Tem pessoas mais irritadinhas, tem pessoas mais calmas, né? Mais pacificadoras. Tem pessoas que caminham uma milha, tem outras que não querem nem caminhar. Imagina Noé. Estou pregando por analogia, senão você vai sair aqui dizendo o pastor chamou todo mundo de animais. Embora nós sejamos animais racionais e vertebrados, não é isso. Então tem tudo quanto é tipo de pessoas, pessoas mais pacatas, pessoas mais falantes, pessoas que dão a volta de 1 quilômetro como eu para dizer uma vírgula, porque eu sou prolixo. E aí, imagina, falam que a igreja é como a Arca de Noé, porque tem tudo quanto é tipo de personalidade, tudo quanto é tipo de bicho, eles falam. Mas fala para o teu irmão, dentro da arca, nós temos problemas, mas ali é vida. Dentro da arca é dilúvio e morte. Não tem outro papo. Mas o filho pródigo, ele falou, não, o pai está errado. Ele pega, o texto fala que ele vai para longe. E quando ele vai para longe da presença de Deus, ele acha que ele conseguiu sair da presença de Deus. Pastor, que maluquice é essa? Que contrassenso é esse? Ele acha que ele, ao se distanciar do Pai, o Pai não estava vendo. A Bíblia vai dizer que o Deus que eu e você cremos e seguimos, e nós estamos aqui porque nós acreditamos que Ele é real, nós estamos aqui porque acreditamos que Ele é real, tem os olhos como chama de fogo que penetra entre a divisão da alma e do espírito, junto à medula. Ele é onipresente, Ele está aqui, ao mesmo tempo Ele está no Japão, está no Brasil, Ele vê todas as coisas. Por isso que o salmista ele vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conhece o meu deitar e o meu levantar. E ele vai dizer, de longe conheces os meus caminhos. E ele ainda vai dizer, se eu tomar a asa da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a sua mão me guiará. E ele vai dizer, se eu fizer do Seol a minha casa, até ali os seus olhos irão me contemplar, porque o Senhor tudo vê, então não tem como se esconder da presença do seu Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o texto vai dizer que agora ele está achando que ele conseguiu se esconder, ele vai para longe. Ele vai para longe dele mesmo. Ele vai para longe dos seus conflitos. Isso ele pensou. Porque por mais distantes que nós estejamos, os problemas eles nos seguem. As dúvidas elas não nos seguem. Mas agora ele está com as dúvidas, com os problemas, com os questionamentos, longe da presença do Pai. Só que ele tem muito dinheiro. E quando as pessoas elas têm muito dinheiro, o que aparece? Amigo ou inimigo?
É muito amigo. Se fosse lá no Brasil, a gente dizia que era te chamando para pagar uma escola. Aqui é Superboc. É muito amigo te chamando para fazer viagens, até torrar o seu dinheiro, até você já não ter mais nada. Porque a psicologia vai dizer, os estudiosos vão dizer que 90% das pessoas que nos cercam não é por aquilo que nós somos, e sim por aquilo que nós temos. Logo, se deixamos de ter, deixamos de ser. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu preciso te dizer que você precisa ser prudente, vigiar, ver quem está à sua volta, quem é que está desfrutando da sua amizade. Pastor Silas Malafaia, num dos seus sermões, ele falou que a amizade é igual a sanfona. Tem momentos que você fecha, traz para perto, mas quando você vê que o diálogo não é muito produtivo, não está te aproximando de Deus, você afasta. Algumas amizades precisam ser afastadas para que a comunhão precisa ser aproximada. Mais longe daquilo que te afasta de Deus, mais perto de Deus. Mais longe daquilo que entristece o coração de Deus, mais longe de Deus. Fale para alguém com muito carinho o que você prefere: Deus ou as companhias que estão te levando para o fundo do poço? Deus ou os conceitos deturpados que o diabo está colocando no lábio daquela pessoa que você está dizendo que é a sua inspiração, só se for inspiração do inferno, que está acabando com a sua paz, com a sua família, com os seus projetos, está te deixando desanimado, e você às vezes chega cheio de humor, todo alegre, avivado, sai da igreja com culto abençoado e fala: mas eu vou conquistar. Aí está emprestando o seu ouvido para amizades erradas. Fala para a pessoa que está do seu lado: escute o Pai. E ele gastou todos os seus dinheiros, e os amigos ali com ele achando que era o rei da cocada preta, que ele podia todas as coisas, ele fazia todas as coisas, mas só que dentro do coração do homem tem um lugar reservado. Não é para as riquezas, não é para as viagens. O homem pode até se enganar, dizendo: eu tenho dinheiro, eu não tenho falta de nada. Eu posso viajar, eu tenho amigos, eu vou para os lugares, nem pergunto qual é o valor, eu passo cheque em branco. Mas há um lugar, diga, há um lugar dentro de mim, do tamanho de Deus. As pessoas estão tentando ocupar esse lugar com tantas coisas, e elas estão colocando culpa em tantos os lugares. É verdade que muitas das vezes alguns ambientes corroboram para isso, mas o problema do filho pródigo não eram os problemas que estavam na casa, é porque ele ouviu coisas erradas e ele falou: agora eu vou viver a minha vida numa boa. E o texto vai dizer que ele gastou todo o seu dinheiro, e quando você gasta todos os dinheiros, todo o seu dinheiro, aquele 90% de pessoas, estou falando por analogia, que dizia que você era o máximo, eles vão dizer: eu não amava você, você para mim não é nada. O texto vai dizer que quando ele perde tudo, ninguém lhe dava nada, nem estender a mão. Por isso que Sérgio Lopes, em uma de suas canções, que eu não tenho nenhuma pretensão de que os irmãos conheçam, que é muito antiga, ele vai dizer assim: deixe que o amor de Deus, ele diz: quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer, me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui. Ele faz isso brilhantemente, porque o pródigo ele esquece. Aí ele vai dizer, o poeta Sérgio Lopes vai dizer: nem sempre quando eu chorar. E a dor, essa música é nova lá de 1993. Ele vai dizer assim: ó, deixe que o amor de Deus entre no seu coração. Ele vai dizer: ó, e quando vir o seu irmão sofrer sozinho, estende para ele a sua mão. O mundo só se vive uma vez. Ele vai dizer: e só se colhe o fruto do que se plantar. As mãos que você hoje, o pródigo que você hoje ajudar a levantar. Ele vai dizer:
vai aprender a amar e um dia levantar alguém. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: que pode até mesmo ser você. O pródigo, ele não tinha uma mão para ser estendida para ele. Ele agora está sozinho, achando que tudo acabou, que não tem mais jeito. Mas só que quando chega no versículo 18, ele fala o seguinte, ele diz: levantar-me-ei e terei novamente com o meu pai. Porque sabe o que é interessante também nessa história? É que o diabo, ele tirou tudo do pródigo. Mas teve uma coisa que ele não tirou. Fale com a pessoa que está do seu lado. Talvez você esteja aqui achando que o diabo tirou tudo de você. Famílias, sonhos, projetos. Mas diga, há uma coisa que ele não tirou. Ele não tirou o caminho. O caminho da volta estava lá. O caminho da volta estava o aguardando. Aí você vai me dizer, pastor, por que ele não tirou o caminho? Porque disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, aleluia. O diabo não vai tirar o caminho, porque o caminho é Jesus. E Jesus está dizendo: eu estou te aguardando hoje. Não é amanhã, é hoje. Ele está esperando eu e você nos posicionarmos e falar: levantar-me-ei e terei novamente com o meu Pai, através do caminho chamado Jesus, consolidado pela terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele falou: levantar-me-ei. E Jesus falou, eu parafraseio aqui dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Jesus, ele é esse caminho, e ao mesmo tempo ele está dizendo: eu estou à porta do seu coração. Mas muitas das vezes as pessoas estão dizendo: eu não sou digno de receber Jesus. Olhe para ele com cara de amigo e diga: é verdade, você não é. Ele diz: eu não sou merecedor. Diga para ele: nem eu. Mas não é sobre você. Não é sobre a sua história. Não é sobre o seu projeto. Eu vou te dar uma notícia que talvez você vai ficar chateado com o pastor. Não existe o seu projeto. Fale com alguém: não existe o seu projeto. Fala assim: aquele pastor maluco mandou te dizer que não existe o seu projeto. Diga: você é o projeto, feito por Deus, segundo a vontade dEle, e Ele te projetou para a vitória. O seu projeto fracassa, mas o projeto de Deus dura. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós somos projetos de Deus, e Deus não projetou ninguém para a ruína. Deus não projetou ninguém para fracassar, porque Deus, ele é um bom arquiteto. Só que no tempo de Deus, na preparação de Deus, ele falou: ele vai por esse caminho, ele vai trilhar por ali. Aí talvez você vai dizer: mas Senhor, por que eu estou passando por tal coisa e a pessoa que está do meu lado vacila mais do que eu e está numa boa? Porque Deus, ele tem uma fornalha para cada um, Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns aguentam a fornalha 7 vezes mais aquecida, estou pregando por analogia. Outros 10 vezes mais aquecida. E esse outro é você, que Deus nem pegou a fornalha, ele já jogou fogo direto e falou: vou te torrar até arrancar tudo que está impedindo de eu manifestar a minha glória através de você. Porque você não consegue contemplar aquilo que Deus reservou para você. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus falou: bem sei eu o pensamento que tem a seu respeito. Fala com o teu irmão: pensamento de paz e não de morte. Mas diga para ele: mas para ter paz, muitas das vezes
tem que passar pela guerra. Calma que eu não estou dizendo que você tem que guerrear com o seu irmão, não é isso. Você tem que guerrear com esse gigante que muitas das vezes está dentro de nós. Porque nós falamos de forma análoga que dentro de nós existem duas naturezas. Às vezes nós chamamos de horizontal e vertical, mas para facilitar, a natureza humana e a natureza espiritual, a natureza humana é horizontal, ligadas a todas as paixões desse mundo, todos os desejos, todas as luxúrias, todos os haveres, achando que é o todo, a toda, que faz e acontece, mas tem uma outra natureza, chamada natureza espiritual ou vertical, que liga o seu espírito com Deus. É por ela que o Espírito Santo ministra no seu espírito, dizendo: ei, você está indo pelo caminho errado. E há uma briga grandiosa entre essas duas naturezas, porque na verdade você não é ser humano. Você vai dizer: esse pastor pirou de vez. Fala com alguém: você não é ser humano. Fala: você é espírito, que tem uma alma, que habita no corpo. Onde está escrito isso, pastor? Na Bíblia. A Bíblia diz que Deus, no princípio, Ele criou um boneco de barro e soprou no barro o quê? A vida que já existia nele. Deus, Ele só comunicou a vida que estava nele num boneco de barro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Você veio contar história no altar? Não! Nós estamos valorizando aquilo que nós não somos, a natureza humana que é perecível, pecadora, inclinada para as paixões desse mundo, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, você é espiritual, você é eterno, e o Espírito Santo precisa estar em conexão com o Espírito Santo de Deus, porque ele é a sua fonte de alimentação. Tal como o mar é para o peixe, tal como a terra é para a árvore, tal o seu espírito é para o Espírito Santo de Deus. Então pare de se encher das imundícies do mundo, filho pródigo, e volte correndo para o Pai. E ele entendeu isso, ele falou: eu vou voltar, eu vou falar com meu pai que eu não sou digno, eu vou falar com meu pai que eu quero ser um dos seus empregados, porque os seus empregados são muito bem tratados, os seus escravos são muito bem tratados. E o texto vai dizer que ele volta pelo caminho chamado Jesus. Ele volta humilhado, perdeu tudo, perdeu todos os bens, mas ele tem aquilo que eu e você temos, eu tenho certeza disso. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança no Pai. Ele sabia que ele tinha um pai. Nós sabemos que nós temos um pai. Às vezes nós temos vergonha de falar: pai, eu pequei. Ele já sabe. Ele só quer ouvir de nós. E ele volta pelo caminho e fala: eu vou falar com meu pai. Só que é interessante que quando nós observamos o texto, quando ele está a caminho do pai, o pai o vê de longe. Isso nos remete a um pensamento, Arandas. Aranda, isso nos remete a um pensamento de que o pai, ele normalmente está na janela, esperando o filho voltar. Quando o pai vê o filho tendo a sua iniciativa, ele olha para o filho e ele fala: Aranda, eu sei que ele está fraco, com vergonha, mas ele fez o papel dele, ele está caminhando, eu sinto Deus aqui. E o pai fala assim: eu vou ao encontro dele, eu vou abraçá-lo. Porque na cabeça do filho o pai irá escravizá-lo. Esse pensamento aqui o diabo coloca. O diabo fala: você está sendo escravo, você está sendo usado por esse Deus que está te aprisionando. E quando nós saímos da presença de Deus, nós temos essa metanoia invertida. Metanoia é mudança de mente. A nossa mente muda para as coisas negativas e tudo aquilo ganha uma proporção infinitamente maior. E agora o filho, ele está com a mentalidade de escravo. Meu Deus. Ele fala: eu vou ser um dos serviçais do meu pai, porque o escravo é bem melhor tratado do que eu. Só que o pai vai ao encontro do filho. Você consegue perceber o pai vindo ao seu encontro? E ele vai e abraça o filho. E o filho vai dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. O pai nem deixa ele continuar a frase. O pai fala: chame um dos meus servos, vamos preparar uma festa.
Talvez na sua mentalidade você só serve para escravo. Mas só que Deus, Ele tem uma sandália nova para você. Por que Deus, Ele tem uma sandália nova para nós? Porque quem anda descalço nessa analogia é o escravo. Então o pai fala, pega uma sandália para ele. Porque ele está com a mentalidade de escravo, mas ele é filho. Fui eu que o criei, ele não é escravo, ele é filho. Ele tem lugar de destaque na minha mesa, aleluia. Oh, meu irmão, Deus não te criou para você comer das bolotas do diabo. Você é filho. Toque em alguém aí como profeta e profetiza que você aí diga, você é filho. Deus não te chamou para comer bolotas. Diga, você vai comer. Diga, você vai comer da mesa do rei, aleluia. Porque você é príncipe, você é princesa. Aleluia, aleluia. O diabo, esse mundo, ele não vai continuar enganando você. O diabo, esse pervertido, ele não vai continuar dominando a sua vida, porque você tem um dono, e o dono da sua vida é o grande eu sou, o Deus forte, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que abre e fecha a porta, o Deus que é o alfa, o ômega, o princípio e fim, o Deus que dá apenas uma palavra e o inferno estremece. O Deus que nessa noite está dizendo, eu quero restaurar você. Eu quero te dar uma sandália nova. Eu quero te dar um novo anel. Anel significa honra, dentre tantas outras coisas. Deus, Ele quer restaurar a sua honra. Mas pastor, eu fui para o mundo. Pastor, o senhor não sabe o que eu aprontei. Nem quero saber. Não vai mudar nada. Você acha que você surpreende a Deus? Você acha que existe alguma história macabra que Deus vai dizer, nossa, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe até o pecado que muitas das vezes nós já estamos maquinando na nossa mente para cometer amanhã. Então Deus, Ele está dizendo assim, na figura do Pai, está dizendo, filho, eu sei que você está todo machucado. Eu sei que o mundo maltratou você. Você tinha uma concepção errada. Porque na verdade, quando o filho pródigo ele estava na casa do pai, ele não sabia que ele era feliz. Ele achava que ele era infeliz. Quando ele vai lá para o mundão e tem o dinheiro, tem tudo, ele não sabia que ele era infeliz. Que tem muita gente cheia da grana, fazendo tanto, não é por causa da grana, é por causa da mentalidade e da ausência do pai. Entenda isso em nome de Jesus. Tem muita gente que está dizendo, eu sou o dono do meu dinheiro, e elas não sabem que elas são infelizes, miseráveis, pobres e nus. Porque não há riqueza que sobrepõe a presença do pai. Só que, quando o filho pródigo ele volta, ele agora ele é feliz, e ele sabe que ele é feliz na presença do pai. E o pai dá um anel de honra para ele. O pai, ele prepara um banquete. Mas o que é interessante é que depois que ele vive tudo isso, o texto vai dizer que o irmão mais velho chega. O irmão mais velho, ele fala, o que está acontecendo aí? E falam, o seu irmão, ele estava perdido, foi achado, seu pai mandou pegar o melhor animal cevado para poder fazer um banquete para ele. Ele fala, como é possível? Aquele pecador contumaz, adúltero, desonrou o pai, ele não é digno. Sempre tem um irmão mais velho achando que é mais santo do que todo mundo. Mas na verdade, ele também é miserável, ele também é pobre, ele também é nu, porque ele está na casa do pai, ele já tem tudo, mas ele vive como que não tivesse nada. Ele está na casa do pai, mas ele não desfruta da presença do pai.
Ele está na casa do pai, mas ele acha que ele é um escravo, porque ele já tem tudo, mas ele tem na mentalidade dele que ele não tem nada. Então o que ele quer? É dizer que o irmão dele é mais pecador do que ele. Só tem essa mentalidade de apontar o dedo àquele que não conhece o pai. E tem muita gente que está andando com o pai, que caminha com o pai há tanto tempo, como os discípulos. Jesus ficou com os discípulos 3 anos, e aí Jesus fala com Pedrão. Pedrão anda sobre o mar, faz e acontece. Aí ele bate no peito e diz assim: Jesus, se alguém vier fazer alguma coisa contigo, eu vou te defender. Se necessário for, eu vou até para a cruz no seu lugar. E Jesus falou: você não sabe o que você está falando. E Jesus fala: eu vou te contar uma história, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar o meu nome. Você vai me trair. Não, Senhor. Você vai me trair. Porque muitas das vezes as pessoas estão junto da presença, como os discípulos estavam, mas não conhecem a presença. Estão juntos da presença, mas não mergulharam na presença. O irmão mais velho estava junto da presença, mas ele não tinha intimidade com a presença. E é por isso que o irmão mais velho, ele vai dizer assim: eu fiquei aqui, eu não pequei, eu não errei. Eu vou parafrasear isso para melhorar o nosso entendimento. Eu sou dizimista, não falta um culto, estou em todas as escalas. Eu sou prestativo, sou bonzinho. Eu abro a igreja, fecho a igreja. Aí o pai vai dizer assim: você reparou no irmão que entrou precisando de um abraço? Aí ele vai dizer assim: irmão, este é teu filho. Estou parafraseando. Porque o filho mais velho, ele vai dizer assim: este teu filho. O pródigo já não era mais irmão dele. O pródigo era este teu filho. Mas só que Deus nessa noite marcou um encontro com o irmão mais velho aqui também. Porque Ele quer abrir a nossa visão. Ele está dizendo: irmão mais velho, não precisa você invejar o mais novo, porque tudo que eu tenho é seu. Você não precisa brigar por coisas pequenas, irmão mais velho, porque o novo, ele foi para o mundo, se perdeu, estava todo arrebentado. Aí no 32, o pai vai dizer para o irmão mais velho, vai dizer: este teu irmão. Coloca-se de pé. Isso nos ensina que nós não podemos renegar o pródigo. Nós temos que amar o pródigo, porque o pródigo é o nosso irmão. Fale com a pessoa que está do seu lado. O pastor disse que 90% das pessoas só nos usam e 10% nos amam de verdade. Os que amam não viram as costas para os pródigos. Curve sua cabeça. Deus nos chamou aqui para dizer que o Pai tem lugar de honra para você. Tem uma mesa preparada para você. Tem veste nova, roupa limpa, água fresca. Tem coisa de Deus. Curva sua cabeça, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos nessa noite. Nós viemos aqui na qualidade de filhos. Reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Senhor, o Senhor marcou um encontro conosco nessa noite. Com cada irmão, com cada irmã. Senhor, eu tenho uma certeza nessa noite. Ou essa igreja está cheia de pródigo, ou essa igreja está cheia de mais velho, ou ela está dividida. Mas o Pai está aqui para tratar tanto com os pródigos, quanto com os mais velhos. Porque uma mesa posta,
O Senhor está nos preparando para a boda do Cordeiro. Então eu te peço, Espírito Santo, trate com cada um de nós, limpe os nossos corações, tire de nós tudo que impede a nossa comunhão contigo. Tire de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que nos afasta de ti, tudo que nos afasta da comunhão. Nós queremos a sua presença, nós queremos, Senhor.